Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Tite, que vira sombra de Ramon Dias, e tenho informações para trazer para vocês super interessante sobre Tite no Corinthians, hein? Vou falar também sobre o jogo, a importância de Corinthians e Internacional, possível escalação de Timão, André Carrilho titular, Memphis Depay titular. Tenho muitas informações para trazer para vocês aqui neste vídeo, tá? Confirmando também volta de Thales Magno e Alex Santana. Cara, o vídeo está bombando, você tem que ficar até o final para você sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, nosso clube do coração, tá bom, fiel? Quero pedir humildemente antes disso para você deixar o seu like, é de grande importância para o nosso canal, e para você se inscrever também. Isso ajuda que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Ative o sininho de notificação para toda vez que sair vídeo você ser notificado pela plataforma. Combinado então? Chega de enrolação? Vamos falar de Timão, porque o Corinthians encara o Internacional amanhã dentro da Neoquímica Arena e, consequentemente, vamos pegar o Atlético Paranaense. Fiel, a importância desse jogo para o Corinthians dentro de casa, eu nem preciso explicar para vocês. A gente segue na zona de rebaixamento e o Corinthians está jogando dentro da sua casa, dentro da sua arena, diante da sua torcida. É um clube que não se enganem que vai ser fácil a gente ganhar. Apesar da precisão, o Corinthians vai jogar como se fosse uma final. É um clube também que tem um bom elenco, é um clube bem montado. Internacional e Corinthians sempre nos proporcionou grandes clássicos aí, vamos dizer assim, porque o Corinthians e o Inter virou um clássico, né? Por toda a atmosfera também que já se criou em volta de Inter e Corinthians. Yuri Alberto, que deixou de ir pro Inter, veio pro Corinthians. Em outras situações de final, que o Inter alegou que o Corinthians ganhou roubado. Cara, foram muitas histórias que se transformou este Corinthians e Inter em um clássico, tá? A gente tem também o nosso saudoso Fabiano Baldasso também, aí um colorado fanático que aí sempre está também proporcionando, jogando lenha na fogueira, discutindo com o Corinthians e o Corinthians de cá. Enfim, criou-se uma atmosfera há muito tempo entre Corinthians e Inter e acabou virando um clássico. E detalhe importante, fiel, o Inter tem um bom time, tá? O Inter tem um bom elenco, então não se engane que vai ser um jogo fácil. O Corinthians vai ter que jogar muita bola para ganhar do Inter, tá? Porque matematicamente o Inter ainda está melhor do que o Corinthians, porque o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento. Há uma expectativa muito grande por parte dos torcedores, que somos nós, e aqui eu já venho com informações para vocês, que o Ramon Dias muda totalmente a escalação que foi diante do Flamengo, tá? Obviamente que teremos a volta do Matheus Bidu, isso já é de praxe, tá, fiel? Pode não, ele vai entrar com 3 zagueiros, porque ele se sentiu muito mais confortável quando ele passou para 3 zagueiros no segundo tempo diante do Flamengo, em que o Corinthians apresentou uma respectiva melhora na partida. Então ele deve entrar com 3 zagueiros, sendo aí o nosso saudoso André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? O Kaká deve seguir no banco do Corinthians, então ele vai entrar com 3 zagueiros também modificando. André Carrilho volta a ganhar, deve ganhar posição de titular, pelo menos isso é que todos nós aqui esperamos, tá? Não dá para mim confirmar para vocês, porque no treino do Corinthians de hoje, ele não fez coletivo, tá? Aliás, faz muito tempo no Corinthians que não acontece um coletivo, mas a esperança de nós, torcedores, é que ele entre com o André Carrilho, porque o André Carrilho, nas últimas partidas, diante de São Paulo e Flamengo, vem mostrando um bom futebol, e também a expectativa muito grande do Memphis Depay começar como titular. Ele não jogou a Copa do Brasil, foi poupado, é um atleta que está treinando separado, tá, fiel? Ele está treinando separado dos demais atletas, acelerando o seu condicionamento físico para que ele possa chegar na sua forma ideal o mais rápido possível, tá? Como sempre disse para vocês, é um jogador caríssimo, só ele ganha 3 milhões de reais mensais. E é importante que o Corinthians o coloque esse jogador no seu ápice, na sua melhor forma física, o mais rápido possível, e por isso ele está treinando separado. E informação, não é opinião, ele está evoluindo fisicamente, tá, fiel? Depois que ele passou a treinar separado do grupo, ele está evoluindo fisicamente.
Corintianeiro, mas como assim treinar separado? Não pega ele, isola ele do grupo e joga ele para treinar aqui. Ele faz ali o trabalho de bobinho ali, aquele toque rápido para treinar agilidade, para treinar a tabela. Ele faz disparos no campo de 100 metros também. Ele treina junto com a equipe, mas o trabalho dele está, vamos dizer assim, está sendo mais, vamos dizer, está sendo mais focado nele a preparação física dos demais atletas. Então, alguns trabalhos que os outros atletas fazem, ele não está fazendo, ele está treinando separado para condicionar-se fisicamente o mais rápido possível. E ele só se condiciona se jogar, tá, fiel? Não adianta nada aí, cara, treinar, pode treinar um ano seguido. Se ele não jogar, ele não vai condicionar. O jogo é que dá o ritmo de jogo para o jogador, tá? Nem jogo treino dá o ritmo de jogo que precisa se ganhar. É apenas jogando mesmo, tá? E treinando, obviamente, para ele ganhar o ritmo de jogo e a grande chance dele ser titular, sim, contra o Internacional. Vamos supor que ele não seja titular, vamos supor que ele comece o jogo no banco de reservas. A chance ela é enorme dele entrar já no início do segundo tempo diante do Internacional na Neoquímica Arena, jogo que acontece amanhã, certo, fiel? Quero que vocês comentem o que vocês acham da possibilidade do André Carrilho entrar titular, do Memphis Depay entrar titular. Haverá mudança geral na escalação, tá, fiel? E já vou trazer informações para vocês sobre o Tite, Thales Magno também, mas ó, há informação que vai ter mudança praticamente geral na escalação do Corinthians. Geral que eu digo aí é mudando de 3 a 4 peças. Ele não vai entrar com Igor Coronado e Rodrigo Garro junto de novo, infelizmente para mim, porque se o Flamengo consegue jogar com 2 articuladores, sendo eles aí o Arrascaeta, o Gerson é articulador também, mas tem características, vamos dizer assim, defensivas também, mas o Arrascaeta e o De La Cruz, eles são totalmente ofensivos, tá? E o Flamengo joga com 2 ofensivos e tem o Gerson que apoia muito bem também. Apesar de ter boas características defensivas, o Gerson tem ótimas características ofensivas também. Me arrisco dizer que ele é mais ofensivo que defensivo, ou está igual ali na balança. Então o Flamengo joga com 2 articuladores, ou até com 3, com o Gerson também, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Então é um time muito ofensivo, e nem por causa disso o Flamengo é um time fraco na marcação. O Flamengo contra o Corinthians jogou sob pressão, roubou muita bola do Corinthians, o Corinthians não conseguiu andar em campo no primeiro tempo, vamos ser realistas aqui, jogando com 2 articuladores. E o Ramon Dias, vamos dizer que pela péssima partida que ele fez, por escalar Charles e Rian, Igor Coronado e Garro junto, ele queimou, né, o Igor Coronado e Rodrigo Garro junto, em que ele poderia dar uma sequência para os 2 articuladores começarem a jogar juntos, tá? Mas ele escalou errado, ele colocou 2 volantes que não marcam. Aí ficamos com 2 meio ofensivos, sem volantes, por isso que o Flamengo não perdia uma bola no meio campo, por isso que o Flamengo impôs aquela pressão, porque o Charles e o Rian estavam perdidaço no jogo, não acertavam um passe. São 2 jogadores que não sabem sair jogando com a bola, então quando eles tinham a bola sobre a sua posse, eles não levavam essa bola com qualidade para o ataque. Então o Corinthians ficou naquelas bolas isoladas nas laterais, tocando para os 2 atacantes, o Romero e também o Hector Hernandes, que são 2 centravantes, vamos ser sinceros. O Romero é um jogador dentro da área e outro jogador fora dela. O Hector Hernandes é centravante de ofício. Então você tem 2 centravantes fora da área. Obviamente que eles não vão te oferecer o melhor que eles têm. Romero dentro da área dominou uma bola e meteu uma bola na trave. Para vocês verem a qualidade do Romero dentro da área. Mas fora da área o Romero é mais do que comum. Então o Corinthians não ofereceu perigo ao Flamengo, até porque essa bola lá de trás também nunca chegou com qualidade no ataque, porque o Rodrigo Garro estava muito bem marcado. Obviamente que o Felipe Luiz, olha, marca o Garro, é o melhor jogador deles. E o Charles e o Rian você pode deixar livre. Não estou desrespeitando os atletas. Só que eles não têm características ofensivas de armação, de distribuir essa bola com qualidade. Foi onde o Corinthians foi altamente prejudicado e o Ramon Dias altamente criticado por essa formação, tá? Então há expectativa muito grande que ele mude geral este time do Corinthians, tá? Amanhã, antes do jogo, já no primeiro vídeo, eu já venho com a escalação para vocês. Vou receber as informações hoje sobre o treino da tarde do Corinthians e passo a escalação para vocês amanhã, na parte da manhã, combinado? Então vamos seguir com informações, porque tem muita notícia aqui para passar para vocês ainda, tá? Fiel,
é interessante eu vender meu peixe aqui, até para as pessoas que não me conhecem ainda, que estão me seguindo. Thales Magno e Alex Santana têm volta marcada para o dia 15. Em outras palavras, eles vão estar de volta na partida diante do Flamengo. Lembrando que o Alex Santana ele machucou no jogo contra o Juventude, em que o Corinthians empatou com 1-1, que sofreu uma lesão posterior na coxa de grau 3. Já o Thales Magno sofreu uma lesão na coxa posterior de grau 2. E os dois vão voltar na mesma data, que é a segunda quinzena aí de outubro. Então, praticamente dia 15, eles já estarão à disposição do treinador Ramon Dias. E no dia 20, que é o jogo do Flamengo e Corinthians, às 4 horas da tarde, por alteração da CBF, que ama o Flamengo, o Corinthians fará o jogo contra o Flamengo aí com 2 reforços, porque são 2 caras considerados titulares no time do Ramon Dias, que é o Thales Magno, que vinha jogando muito bem, e o Alex Santana, volante também, que vinha jogando muito bem no timão, tá? Então vamos aguardar e qualquer informação sobre os dois eu passo para vocês. O interessante que eu falei que era de vender o meu peixe é porque eu passei essa informação ontem, se não me engano, no primeiro vídeo, e está repercutindo hoje nos grandes canais e redes de televisão, para vocês verem que aqui existe trabalho e aqui eu sou muito bem informado, graças a Deus e graças às pessoas com que trabalho que estão relacionadas ao Corinthians. Certo, fiel? Vamos seguir então com o timão, porque tá cheio de informação, tá vendo, cara? Nesse canal a gente não fica de piadinha, a gente traz informação, porque o seu tempo é precioso e o meu também. E detalhe importante, neste canal aqui eu respondo todos os comentários, tá? Só não respondi no vídeo de ontem à noite, inclusive daqui a pouco já vou passar a programação do meu canal para vocês. Respondo todos os comentários, faça o teste, comente, que você vai ver que neste canal eu não me permito que você fique no vácuo, eu respondo sim todos os comentários, tá? Nosso canal tá com 3 horários, sendo um hoje, que era para sair 10h30, tá, fiel? Mas vai acabar saindo aí quase 11 horas, 11 e pouquinho. Aí tem 6 horas da tarde outro vídeo e 9h30, 10h30 mais ou menos, o terceiro vídeo aqui do canal, certo? Então já se inscreve e segue aí, não esquece de deixar o like. Fiel, informação importante. Corintianeiro, por favor, cara, por favor, não fala que o Tite será técnico do Corinthians. Fiel, informação que chega até a mim, eu tenho que transmitir para vocês, tá? Então é informação, não é opinião. Eu não gostaria do Tite no Corinthians. Não quero, eu acho que o Tite, ele negou o Corinthians por 3 vezes. O Corinthians tentou contratar por 3 vezes em uma situação delicadíssima. E o Tite negou o Corinthians por 3 vezes, disse não, e o pior, ele fez igual o Vitor Pereira, porque ele disse que não ia treinar nenhum clube do Brasil e foi para o Flamengo, que o dinheiro não faz, né? Só que a informação eu tenho que transmitir para vocês, porque o Tite, ele virou sim sombra do Ramon Dias. Existem muitos diretores do Corinthians que gostam do Tite, tá? E há pressão no Augusto Melo pelo Tite. Corintianeiro, existe proposta para o treinador? Não, fiel, não existe proposta. Se alguém trazer isso para vocês, é mentira pura. Não existe nada, não existe nenhum primeiro contato com o Tite. Isso é mentira pura, não existe nada entre Corinthians e Tite. Mas não podemos negar o fato que o Tite virou sombra do Ramon Dias e existe muitas pessoas dentro do Corinthians que querem o Tite no Corinthians, tá? Mas ainda não há proposta, obviamente a cadeira maior é do Augusto Melo. Corintianeiro, mas cara, o Tite falou não pro Corinthians, o Tite disse não pro Augusto Melo lá atrás. Fiel, por mais que eu não quero o Tite, a maioria que tá aqui não quer o Tite, porque eu acompanho os comentários de vocês, eu respondo os comentários de vocês, só que não podemos negar o fato e ser negligentes em falar que o Tite não ganhou tudo no Corinthians, em falar que o Ramon Dias nos últimos 2 jogos desagradou demais o Corinthians diante do São Paulo e diante do Flamengo, tá? Foi péssimas partidas do treinador. Por enquanto ele está salvo, por enquanto ele está resguardado. Mas se ele perder para o Inter, empatar com o Atlético ou perder para o Atlético, ele balança demais no cargo do Corinthians. Mas balança muito, tá? E o Tite segue como sombra. Porque o Tite, fiel, por mais que eu vou falar da minha pessoa, vou falar do meu sentimento hoje. É de mágoa do Tite. Por tudo que ele conquistou no Corinthians, por tudo que o Corinthians proporcionou a ele, fazendo ele chegar na seleção brasileira e dizer não ao Corinthians. O meu sentimento é de mágoa total do Tite. Mas falar que odeio o Tite, não, eu não odeio o Tite, porque
O Tite foi campeão paulista, brasileiro, foi campeão invicto na Libertadores, invicto, sem perder nenhum jogo, e campeão mundial em cima do Chelsea, naquele Chelsea top, que o único time que conseguiu parar aquele Barcelona top que estava voando, aquela máquina com Neymar e companhia, foi o Chelsea. E a gente foi campeão em cima do Chelsea. Falar que existe ódio no Tite, obviamente que não. Pelo menos da minha parte eu não tenho ódio, mas eu não quero ver ele no Corinthians, tá? Grato por tudo que ele conquistou, mas não quero ver ele no Corinthians por trair o Corinthians, dizer que não ia treinar times no Brasil, dizer não ao Corinthians e vir pro Flamengo. Foi a mesma coisa que o Vitor Pereira fez, não teve nada de diferente. Então, eu não gostaria de ver o Tite no Corinthians, tá? Mas aí a informação, fiel, criou-se a sombra e o Tite aí vive agora como uma sombra do Ramon Dias. Os 2 últimos jogos não agradou, as 2 últimas escalações não agradaram e o Ramon Dias tem que abrir o olho, porque se ele continuar com resultados negativos, com um cara que ganhou tudo no Corinthians, que tem uma história linda no Corinthians, pode começar aí, fiel, a ficar esperto, porque tem pessoas dentro do Corinthians que está pressionando o Augusto Melo para ter Tite no Corinthians. Por enquanto, fiel, vou voltar a repetir para não ter que embaraços, tá? E nem desentendimento. Não existe proposta, não existe nada. O Ramon Dias, se você pegar todo o histórico dele, ele não faz um trabalho ruim no Corinthians. Só que o Corinthians vive uma zona de rebaixamento. No Corinthians você vai de 8 a 80 muito rápido. Então ele já vem de 2 derrotas seguidas com 2 escalações ruins. Se ele perder para o Inter ou perder para o Atlético e continuar perdendo, o Tite já tem força, tá? Já tem força o Tite, mesmo com ele resguardado, o Tite já tem força. Aí vai ficar, vamos dizer assim, insustentável, porque aí nem o presidente consegue manter a pressão, tá? Então esperamos, pelo menos eu, que o Ramon Dias faça um ótimo trabalho, que ganhe do Inter, que ganhe do Atlético, que a gente possa ser campeão de uma Copa, para ele continuar o seu trabalho em 2025, porque é o que eu desejo, mas que eu fiquei muito puto, cara, com a escalação que ele fez contra o Flamengo, eu fiquei demais. Eu acho que todos nós corintianos ficamos aqui putaço, cara, ficamos muito bravos, ficamos muito aí irritados com uma escalação com Rian e Charles que não fez sentido nenhum. Então tem que parar de ser professor Pardal, tem que parar de inventar e jogar com o Corinthians tem de melhor. Certo, fiel? É o que tem de mais atualizado do Corinthians que você vai achar nesse momento, é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Não podemos esquecer que hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo e 10h30 outro vídeo do Corintianeiro. Combinado então? Fiel, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e vai Corinthians!